E aí pessoal, eu sou Davinilton Aguiar, estudante de jornalismo da Unifor. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Mundo no Campus, programa da TV Unifor que deixa você por dentro de tudo que acontece aqui na nossa universidade. Oi pessoal, eu sou a Maíra Carvalho, também estudante de jornalismo da Unifor, e hoje vamos conferir a cerimônia do jaleco branco dos alunos de medicina. Você também vai conhecer os alunos da Unifor que foram premiados pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário. Você também vai conferir a abertura dos Jogos Internos aqui na Unifor e uma entrevista bastante especial. Tudo isso e muito mais aqui no Mundo no Campus. Vem com a gente! Os Jogos Internos da Unifor aconteceram neste mês de maio, entre o dia 5 e o dia 13. Um evento que acontece semestralmente possibilita que os alunos façam equipes de acordo com seu curso. E essa iniciativa organizada pela Divisão de Assuntos Desportivos faz parte dos 50 anos do curso de Educação Física aqui da Unifor. E o nosso repórter foi conferir esse evento tão especial de pertinho. Se liga aí! Os Jogos Internos da Unifor ocorreram nos dias 5, 6, 12 e 13 de maio no ginásio poliesportivo da Unifor. Nesse primeiro dia, acompanhamos os jogos de futsal. No clima de descontração e a famosa resenha, nossos jogadores caros falaram da iniciativa e importância deste evento. É uma iniciativa muito boa da Unifor e está proporcionando para os alunos não só uma educação de qualidade, mas sim uma oportunidade da gente poder desenvolver atividades que, querendo ou não, os alunos também gostam, atividades que trazem para eles um sentimento de bem-estar, momentos com os outros alunos, momentos que, principalmente o povo que está entrando agora, que pode acabar entrosando, conhecendo mais quem vai conviver com eles, quem são as pessoas que vão conviver com ele nos próximos 5 anos, dependendo do curso, 5, 6 anos. Mas muito legal conhecer mais gente do curso, ter essa oportunidade de conhecer mais gente na faculdade também. Ia ser bom bater uma bolinha, né? Aí foi um jogo bom, né? Qual foi o placar, galera? 13-0. 13-0, cabia mais, mas aí com batalha aí dentro da quadra aí a gente conseguiu sair com esse placar elástico. Agradecer aos meus linhas aí, o 10, o 9, o 17, que deitaram e rodaram aí. E é isso, a gente tá aí para próximo jogo aí. O time todo aí feliz. E foi um jogo complicado, os caras jogam bem, a gente achou que os caras não jogavam, mas os caras jogam muito. E para falar mais sobre a competição e sua importância na vida esportiva e acadêmica, com vocês, o professor Raucinei Barbosa. Os Jogos Internos ele é um sucesso, né? Esse ano, aproximadamente 850 alunos estão participando. Nós vamos ter diversas modalidades estreando esse ano nos Jogos Internos, como por exemplo o fute-mesa, que é uma novidade e a adesão foi muito grande, né? Teremos o basquete 3x3, o voleibol, né, que já é tradicional, o futsal, o xadrez e o tênis de mesa. O principal objetivo dos Jogos Internos é favorecer que os alunos adotem, né, um estilo de vida saudável, um estilo de vida ativo. Muitos desses alunos vêm jogar estando parado muitas vezes e quando começa os Jogos Internos eles dizem, olha, vou me preparar para o próximo e aí ele adota um estilo de vida mais saudável. Então nossa primeira expectativa é essa. Peças criadas por alunos da Unifor para o projeto Render-se estão em exposição no Shopping Iguatemi Bosque. Nesta edição do projeto, os estudantes da universidade desenvolveram produtos de moda e home decor em parceria com rendeiras da Prainha, no município de Aquiraz, utilizando as tipologias da renda de biuro e do bordado. As peças estarão em exposição até o final do mês de maio. A cerimônia do Jaleco Branco é um evento de boas-vindas do curso de Medicina aqui da Unifor, despertando conhecimento e profissionalismo da profissão aos novos alunos. Esse ano a cerimônia foi realizada no Náutico Atlético Cearense. E eu fui acompanhar bem de pertinho essa celebração. Confere aí. Vestir o jaleco pela primeira vez é um momento único e emocionante para os estudantes de medicina da Unifor. A cerimônia do jaleco é uma celebração bastante especial para os alunos. Eu estou muito feliz de estar aqui com meus colegas.
Tá sendo muito gratificante. Eu nunca me imaginei estar aqui, assim, é muito doido, muito legal. Eu tô assim, me sentindo muito realizada, né? Porque por mais que a gente já tenha começado o semestre há algum tempo, agora é como se fosse, de fato, oficialmente a nossa iniciada nesse processo, nesse trajeto. Então, assim, eu tô nervosa, com nervos à flor da pele e muito feliz. O momento é único não só para os estudantes, mas também para pais e professores. Uma emoção esperada, porque por anos acompanhei a luta dela, o estudo dela, contínuo, a dedicação integral para que ela chegasse até aqui. Então, como mãe, é o início de uma realização de um sonho, né? Então, eu estou extremamente feliz e emocionada em vê-la aqui participando disso. Esse é um momento que ele, na verdade, ele é um rito, né, de passagem, onde realmente faz com que o aluno ele incorpore, né, a experiência profissional e a necessidade de se afirmar enquanto profissional da área da saúde, da área médica também. Ele traz todo um simbolismo que se refere à sua responsabilidade, né, ao seu juramento de ser um bom médico, do médico ético, do médico responsável, que nós precisamos tanto da nossa sociedade. O jaleco simboliza o início de uma jornada de dedicação e compromisso. Nós valorizamos esse momento com os nossos alunos, para poder dividir com eles, né, esse momento de formação profissional, onde a gente atribui valores éticos, valores responsáveis, né, valores sempre de empatia com o próximo, que é isso que a área médica precisa. A cerimônia, realizada no Náutico Atlético Cearense, contou com a Big Band Unifor, além da presença do professor Dr. Randall Pompeu, magnífico reitor da Universidade de Fortaleza. Entrevistas são uma ótima forma de se comunicar com o público e consolidar sua comunicação profissional. Pensando nisso, a Educação Continuada da Universidade de Fortaleza oferta um curso para te ajudar a se comunicar melhor com o público e se tornar referência como entrevistador. A Unifor homenageou os atletas premiados pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário. 5 atletas que são estudantes aqui da Unifor foram considerados melhores do ano de 2022 pela Confederação, que é considerado o Oscar do esporte universitário. Alunos atletas da Unifor foram eleitos melhores do ano de 2022 pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário. Jackson Xavier, do tênis, e Larissa Silveira, do cross-training, foram 2 dos premiados. O sentimento de gratificação, né, pelo nosso ano de conquistas, né, é o resultado do nosso trabalho, né, que a gente vem treinando firme, né, das competições, né, e muito feliz. É um esforço diário, né, que a gente faz. A gente treina cansado, a gente treina lesionado, a gente treina exausto, a gente abdica de muita coisa para chegar onde a gente quer chegar, né? Então, é muito gratificante porque é resultado do nosso esforço, né? Então, eu fiquei muito feliz mesmo, e foi algo que realmente me pegou de surpresa. Logo aos 5 anos de idade, Jackson já integrou sua vida ao tênis e desde então segue na carreira de jogador. Desde criança, que eu me lembre, a sensação é sempre muito boa dentro da quadra de tênis, né? Sempre vivenciando, né, com as amizades, e o esporte traz tudo isso, né? Amizades, né, te dá os valores, honestidade, disciplina, né? Então, para mim foi muito importante, né, estar dentro do esporte. Larissa, por sua vez, começou no cross-training em 2018 por uma influência de um conterrâneo que se tornou sua inspiração. Eu fui pegando gosto, já pratiquei esporte, né? Já fui do jiu-jitsu, do muay thai, comecei para os campeonatos, ganhando, e aí fui me apaixonando mais ainda, né? Além de Jackson e Larissa, Pedro Lucas, Verena Figueira e Thalita Calisto também foram premiados pela Confederação e homenageados pela reitoria da Unifor. Com muita determinação, após inúmeros campeonatos e deixando o medo de lado, nossos atletas visam crescer ainda mais em seus respectivos esportes. Foram vários torneios brasileiros, né, sul-americanos, internacionais, para conseguir chegar nesse feito, né? Então, né, não foi pouco tempo, foi muito tempo, né? Então, foi tudo visando longo prazo, né? E muito feliz, né, com
esse troféu, né, recebido pela CBDU. Chegar e ganhar esse prêmio da CBDU foi algo assim surpreendente, que me deixou muito feliz e muito gratificante, porque eu vejo que eu estou no caminho certo, né? Chegou a hora do Campus em Foco para você conferir tudo que acontece aqui na Unifor. Fala galera, beleza? Eu me chamo Gabriel, sou estudante de jornalismo aqui da Unifor e está começando mais um Campus em Foco. Então acho que você já sabe, né? Vem comigo! Para começar a nossa programação, a Unifor lança nova edição do programa Super Bolsas Filantrópicas. Mas a novidade da vez é que os graduandos estão entre os beneficiados das bolsas de 50% e 100%. O programa contempla cursos de graduação presencial e à distância. O candidato interessado em participar do processo seletivo deverá realizar o preenchimento eletrônico da ficha socioeconômica disponível a partir de 22 de maio no link que está aparecendo aí na tela. No dia 24 de maio, o curso de design da Unifor promove a segunda edição do evento Zona D. A iniciativa busca conectar os acadêmicos ao mercado de design aqui de Fortaleza. Aberto ao público, o evento começa a partir das 14 horas e contará com palestras e workshops com temas essenciais para o portfólio da comunidade acadêmica e do público externo. A ocasião também contará com a palestra sobre como realizar a divulgação de criação na mídia e, além disso, terá certificado de participação. O Campus em Foco vai chegando ao fim. Mas não se esqueça que essas e outras notícias você pode acessar no nosso site www.unifor.br. E não se esqueça de seguir a Unifor nas suas redes sociais. No Facebook, LinkedIn e Twitter é @UniforOficial. Já no Instagram, TikTok e YouTube é @UniforComunica. Fiquem agora com uma entrevista muito especial. Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje eu estou aqui com Ralcinei Barbosa, que é gestor de esportes e professor do curso de Educação Física da Unifor. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo ao nosso Espaço Mundo no Campus. É um prazer tê-lo por aqui. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, eu que agradeço mais essa oportunidade de estarmos conversando aqui um pouco sobre o que é o esporte dentro da universidade. Bem, para começar, eu gostaria de saber como você descobriu essa sua paixão pelo mundo do esporte. Essa pergunta é fantástica no sentido de dizer onde normalmente se descobre essa paixão, que é na escola, né? Então, eu era aluno de uma escola pública aqui em Fortaleza, e sempre fui alto, né? E um professor de voleibol, na época era estudante aqui da universidade, e ele foi na escola e catou os alunos mais altos, né? E nessa brincadeira eu fui, mas na verdade o que eu gostava era de handebol, que era um jogo muito mais fácil, e acabei indo para o voleibol. E estudava nessa escola, né, com outras expectativas, era uma escola profissionalizante, né, e tentar sair de lá já com alguma profissão. E, na verdade, eu saí apaixonado pelo esporte. Então, a partir daquele momento, comecei a jogar, comecei a me destacar, fui convidado para jogar em clubes na cidade de Fortaleza, né? Então, a minha paixão nasce a partir desse momento. Agora, também é importante frisar a participação da família, né? Meu pai era militar e era um desportista, gostava muito de correr, então, sempre lá em casa teve esse estímulo também à prática esportiva. Perfeito. E em qual ponto ou momento da sua vida você escolheu o esporte como sua área de atuação profissional? Bacana. Como eu falei, nessa escola, né, era uma escola de padres, a minha intenção era ser padre, eu queria ser padre, e o esporte me deu a oportunidade de, no antigo segundo grau, hoje ensino médio, eu ganhar uma bolsa numa das escolas mais importantes de Fortaleza, né, que era o Colégio General Osório. Então, por essa escola nós ganhamos 2 anos seguidos a competição de voleibol e eu ganhei essa bolsa e fui convidado a jogar num clube aqui na cidade. E eu fui estudar nesse colégio, né, no General Osório. Mas eu não tinha ainda a intenção de largar, né, aquele sonho de ir a um seminário e ser padre. Mas já no 3º ano eu escutei uma palestra de um profissional que era o nosso coordenador de esportes, professor que à época já era professor da Universidade Federal. E ele me apresentou o mundo da educação física. Então, até então, não sabia, né, que existia essa possibilidade de você fazer um curso para ser um professor de educação física, para ser um treinador, né? Então, nesse momento, eu digo, bom, eu acho que é isso que eu quero. Eu acho que aqui eu vou me realizar muito mais do que se eu for para um seminário, porque eu vou ter a condição, né, de continuar meus estudos por meio do esporte. E foi o que aconteceu. Terminando o 2º grau, o ensino médio, eu tive a oportunidade de ser convidado para um clube
em que eu teria condição de ser professor das escolinhas de voleibol lá, receber todo o valor, e com isso eu consegui pagar minha faculdade. E à época também só tinha aqui na Universidade de Fortaleza. Então esse foi o momento da virada de chave, né, que eu digo, bom, eu vou assumir esse caminho. E à época também, né, o curso de Educação Física, ele carregava assim, muitos estigmas, né, a galera dizia que a gente vinha para cá só para jogar bola, e na verdade não era isso, né, era um novo momento nascendo a partir dali, que era a formação de profissionais que pudessem cuidar das pessoas, tanto na área esportiva, como na área educacional, como na área da saúde. E agora falando um pouco de conquista, qual é a conquista que o senhor julga ser a mais importante ou mais emblemática da sua carreira? Bom, é importante dizer assim, que participei de muitas competições, ganhei muitos títulos, muitas medalhas, né? E tudo isso a gente esquece. Eu particularmente, claro, tem uma ou outra que você lembra, uma derrota muito dolorosa, sim, ou então uma vitória que foi significativa, mas na verdade assim, o que marcou minha vida verdadeiramente, né, foi a partir do momento em que eu comecei a ministrar meus treinos, a ministrar minhas aulas e ver a mudança que aquilo ocasionava nas pessoas, principalmente nas crianças. Tá? Então ali eu acho que foi um momento chave, né, um momento que realmente eu entendi qual era o meu papel dentro desse cenário, né, do cenário esportivo, do cenário da educação física. Também dei sorte também porque eu me dediquei muito, né? Logo no começo da carreira, trabalhando em grandes escolas, aqui na cidade de Fortaleza, trabalhando em grandes clubes, tá? E isso para mim foi importante. Então, nesse momento, com certeza, foi uma conquista importante profissionalmente para aquilo que realmente eu desejava seguir, tá? Perfeito. E a Unifor possui a divisão de atividades desportivas, a DAD. Gostaria que o senhor explicasse um pouco como funciona esse núcleo e quais são os seus objetivos. Legal. Eu vou fazer uma viagem no tempo, né, e eu vou voltar ao tempo de estudante aqui na Unifor. Né? Então, já naquele tempo, existia aqui a DAD, ela já existia. Né? Então, era o professor Assis Furtado, né, que é muito conhecido aí no mundo do futebol. E eu acompanhava, eu era muito próximo ao professor Assis, porque eu era o presidente da minha associação atlética. Né? Fui vice-presidente e depois presidente da minha atlética. E eu comecei, então, a ver uma possibilidade que poucos viam, que era o profissional de educação física atuar em outra área que não fosse o esporte ou a escola. Né? E eu via aquela questão da gestão. Tanto assim que eu levei muita coisa disso para dentro da atlética. A nossa atlética era uma atlética bem destacada. Né? E, a partir daí, com esse know-how conquistado como estudante, junto aqui à DAD, naquela época da Unifor, eu fui trabalhar numa escola muito tradicional aqui, que era o Colégio da Imaculada Conceição, e nos meados dos anos 80 era uma das maiores escolas. E tudo aquilo que eu vi aqui, eu levei para lá. Eu fui como professor, era o mais novo, e já eu chego à tua resposta. E no grupo de 20 professores, acabei sendo escolhido para ser o coordenador. E passei 20 anos, né, como coordenador dessa escola, bebendo da fonte lá do professor Assis, como no gerenciamento da DAD daquela época, e implantando alguns novos modelos de gestão. Né? Então, num determinado momento, eu percebi que aquilo já não era suficiente. Né? E fui convidado a vir para a Unifor como coordenador de esportes. Né? Eu vim para cá para trabalhar na DAD como coordenador de esportes. Logicamente, tive que largar a escola. E fui observando e vendo que era um potencial muito grande, que existia aqui para você atuar na área da gestão. Então, hoje, respondendo, né, a questão da divisão, a divisão de esportes da Universidade de Fortaleza, ela tem a capacidade, a possibilidade, e ela executa algo que é de fundamental importância na vida das pessoas, que é promover, né, o estímulo à prática de atividades saudáveis, né, adotar um estilo de vida ativo. Então, a nossa gestão, ela busca justamente isso, né, dentro da comunidade aqui do campus, promovendo ações que as pessoas possam dizer assim, puxa vida, eu acho que agora eu tenho que pensar um pouco mais em mim por meio da atividade física. Né? E aí, quando eu assumi de coordenador, fui ser professor, coordenei o curso de Educação Física e recentemente voltei como gestor, em definitivo, da DAD. E muitas das coisas que eu tinha aprendido ao longo do tempo, né, eu estou trazendo para essa realidade. E aí, implantamos outras ações dentro da divisão. Hoje a gente tem uma ação de responsabilidade social muito grande, com crianças aqui da comunidade que nós atendemos.
Nós temos aqui também as nossas equipes competitivas, num novo perfil, né? E as equipes com rendimentos expressivos, não só os resultados esportivos, mas também a formação dessa meninada que está aqui, né? Jogando, esses alunos atletas. Tá? Nós temos hoje também, dentro da divisão, uma unidade de negócio. Hoje o campus, né? Ele pulsa, né? O parque desportivo, porque a gente conseguiu atrair empresas aqui para dentro, desenvolver atividades esportivas, tanto para o público interno como para o público externo. Né? Dentro da divisão também, a gente modernizou um pouco mais a questão, por exemplo, da gestão da própria academia, né? E dos diversos espaços que a gente tem. Então, hoje, a divisão de atividades esportivas ela tem esse papel fundamental dentro da universidade. Ficamos ligados à vice-reitoria de extensão, o próprio nome já diz, né? São práticas extensionistas também. Então, esse é o que caracteriza, né, essa divisão de atividades esportivas aqui na Unifor. Perfeito. E agora falando um pouco dos benefícios, quais são os principais benefícios de ter em sua rotina a prática de um esporte, independente de qual seja? Bom, o esporte ele é multifacetado, né? O esporte ele rompe barreiras, né? O esporte ele tem uma capacidade que poucas, né? Ou talvez até um número mínimo assim de outras práticas têm. Né? Então, a gente costuma dizer que o futebol, por exemplo, o esporte parou guerras. Né? Então, se a gente visitar a história dos Jogos Olímpicos, no período dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, né, os conflitos paravam para que tivesse aquelas competições, os atletas eram respeitados quando iam se caminhando para o local de competição. Né? Então, o esporte ele tem essa magia. Né? E aí, a gente pode pegar, por exemplo, o esporte no aspecto educacional. Né? Então, poucos sabem, mas as Olimpíadas da era moderna, né, assim, se fala muito que ela foi criada na perspectiva de unir os povos. Mas, na verdade, a ideia central dela nasceu de um congresso de educação da Europa, em que o Barão de Coubertin sugeriu que, por meio do esporte, né, se pudesse motivar a juventude europeia a estudar. Né? Então, a partir daí, ela teve essa prática também voltada para o aspecto educacional. Então, o esporte também ele tem essa característica de estar dentro da escola ou nos ambientes educacionais, né, promovendo todo esse aspecto necessário ao ser humano, que é o desenvolvimento da sua competência cognitiva. Né? Mas o esporte também ele é profilático. Né? Ele evita alguns problemas de saúde. Hoje, a gente vê que a doença do século, essa tal de depressão, né? Uma das recomendações principais é a prática esportiva. Então, o esporte também tem essa condição, né, de tornar as pessoas mais saudáveis. Tá? O esporte também é negócio. Então, hoje você vê que o mundo do esporte, né, ele envolve uma cifra milionária com relação a diversas modalidades. Não à toa essa luta desenfreada aí por países, né, em querer sediar Copas do Mundo, em querer sediar Olimpíadas, não é por outra coisa. Né? É a visibilidade e o recurso financeiro que envolve tudo aquilo. Né? Então, o esporte também tem essa característica. Por outro lado, né, o esporte também provoca uma mudança social naqueles atletas que têm essa competência atlética de se desenvolver melhor. Não, a gente observa muito, né, os pais investindo nas crianças, principalmente no futebol, nessa perspectiva de uma mudança, né, social promovida por meio não só do futebol, mas o futebol é o mais emblemático. Mas nós temos aí pessoas que mudaram o seu padrão de vida relacionados ao esporte. Né? Então, podemos citar aqui centenas e centenas de atletas que chegaram a esse nível. Tá? Então, essa é o mundo do esporte, esse multifacetado. Porém, entretanto, a gente tem que lembrar também que, envolvendo tudo isso, a gente tem a figura desse profissional de educação física. Né? Então, além de tudo isso, a gente tem por trás, né, os profissionais de educação física. Hoje, no Brasil, uma profissão regulamentada. Né? Quando eu comecei a atuar no esporte, isso não existia. Né? E hoje não. Hoje, a sociedade se sente protegida porque existe um conselho de classe, tá, que fiscaliza a atuação desse profissional. Perfeito, professor. E agora, só para finalizar, o que o senhor acha que pode ser feito para que se valorize cada vez mais o núcleo esportivo aqui no Brasil?
A gente tem o Brasil, a gente tem um triste defeito que é apostar somente quando o atleta já se destaca, né? E nesse caminho do surgimento de um talento até ele se tornar um talento realmente, muitos desistem, né? Então o Brasil ainda não tem, foi aprovada agora recentemente a Lei Geral do Esporte, né? Então com a aprovação da Lei Geral do Esporte, provavelmente, né, nós tenhamos aqui no país o que a gente chama de como a gente tem, por exemplo, o SUS, né? A gente tem na área da educação, né? Então, o que a gente tem, o que o SUS tem e o que a educação tem é a perenidade, né? Aquela continuidade, independente de entrar governo ou não, que a gente chama de uma política de Estado. Então, se o esporte ele passa a ser, né, e ter essa política de Estado, a gente vai conseguir realmente fomentar a prática desportiva naquilo que se espera dela, né, que é mudar a vida das pessoas, que é tentar dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas e oportunizar que essas pessoas tenham o esporte como um direito que está lá na Constituição, mas que até hoje não foi respeitado. Então, o que falta realmente no Brasil é uma política de Estado para o esporte, né, e que a gente possa, ao longo do tempo, isso não é de uma hora para outra, mas ao longo do tempo a gente possa ter um país que o esporte seja uma ferramenta de mudança, né, de mudança para melhor, de mudança social, de mudança de comportamento, que auxilie também na questão da educação, que esteja dentro da escola como uma possibilidade de prática, tá? Então eu vejo que a gente está no caminho lento, mas que a gente consegue estar nesse caminho. E que a gente siga evoluindo, né, professor? Isso é o que a gente espera, né? Eu sou assim eu tenho essa eu não sei se é um defeito, né, mas de acreditar que essa mudança vai acontecer. E eu luto por isso, enquanto profissional de educação física, enquanto gestor esportivo, enquanto professor dentro da universidade, eu acredito muito que essa mudança vai acontecer. Perfeito, professor. Muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Eu é que agradeço e fico sempre à disposição para a gente estar conversando aqui. Então por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado dessa edição do Mundo no Campus. Próxima semana voltamos com mais novidades para você aí de casa. Tchau, tchau e até a próxima.